vou te dar um tempinho aí para pensar o que é criatividade. Pode ser isso também, mas é que eu gosto de explicar as coisas de uma forma objetiva, eu gosto de entender as coisas de uma forma objetiva, saber o como, quando, onde, porquê, qual a relação entre as coisas. Por isso, eu desenvolvi a neurocriatividade subversiva, que tem esse foco de tentar explicar as coisas sem ficar viajando muito, tá? Então, em primeiro lugar, criatividade não é dom. Você já deve ter ouvido falar nisso, até porque todas as pessoas que estudam criatividade já têm um consenso com relação a isso. Mas como assim criatividade não é dom? Como é que a coisa se estabelece? Por exemplo, qualquer pessoa que tem um caminho, se você, por exemplo, tem um caminho que você vai todo dia da sua casa até o trabalho, e você só conhece esse caminho, de repente um dia a rua está interrompida, e aí você para ali, o que acontece? É um problema novo, um problema que você nunca lidou. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o que vier à cabeça, você vai perguntar para alguém na rua, você vai seguir outros carros, vai telefonar para alguém, vai falar com... Puta merda. Você pode até ficar congelado no volante, esperando a obra acabar, 6 meses depois, para seguir o seu caminho. A grande maioria das pessoas vai tentar solucionar o problema. E isso é criatividade. A criatividade não é um talento divino, tá? Deus não fica na linha de montagem, você vai ser criativo, você não vai ser, você mais ou menos. Não pode ser. A criatividade é uma ferramenta biológica de sobrevivência. Ferramenta biológica de sobrevivência? Biológica de sobrevivência. Qualquer animal, diante de uma situação nova, de uma situação que ele não conhece, ele vai ter medo e vai, obviamente, achar que aquilo pode ser um perigo potencial para a sua integridade. Então ele vai reagir de alguma forma. E que forma que ele vai reagir? Como um animal reage a uma novidade, a uma coisa que ele considera um perigo para a vida dele? Pensa aí. Pode ser uma coisa e pode ser outra. O fato é que diante de um perigo qualquer, o animal vai improvisar. Porque mesmo sendo da mesma espécie, mesmo sendo da mesma matilha, cada indivíduo vai ter uma reação diferente. Um vai avançar, o outro vai fugir, o outro vai se fingir de morto, o outro vai abanar o rabo, não importa. Por quê? Porque os indivíduos são diferentes e eles têm um repertório diferente, eles vão procurar uma solução diferente, mas eles vão ter que improvisar, porque eles nunca viveram aquilo, eles procuraram no repertório deles o que é aquilo, eles não sabem o que é e, portanto, não sabem como reagir. Então, eles têm que ter essa capacidade de improvisar, né? E o ser humano, como cresceu muito o cérebro, cresceu o potencial do cérebro, a potência do cérebro, a capacidade de improvisar cresceu na mesma medida. Então hoje a gente improvisa porque a gente quer, improvisa porque alguém está pagando a gente para improvisar, improvisa antecipando algum problema lá na frente. A gente improvisa fora daquela situação em que o animal vive, que é improvisar só diante do perigo. Então, como a gente improvisa de uma forma diferente, uma forma muito mais elevada, muito mais complexa, na verdade, a gente pode chegar à conclusão que a criatividade nada mais é do que a evolução da capacidade de improvisar. A criatividade é a evolução da capacidade de improvisar. E não existe criatividade grande e criatividade pequena. Não existe, porque tudo que resolver um problema pode ser considerado criatividade. Desde da geladeira que você abre e faz uma comida com o que tiver lá dentro, até a internet, que mudou a vida das pessoas. Tudo isso é criatividade, contanto que resolva o problema. O professor Máximo Pique tem uma definição de criatividade que eu gosto muito, que é criatividade é a solução de um problema de forma inusitada e com valor reconhecido. Então, assim, resolução do problema a gente já viu. Forma inusitada tem que ser, para não ser criativo. E com valor reconhecido. Por que valor reconhecido?
porque não existe criatividade absoluta. Não existe a criatividade que é para todo mundo. Uma coisa pode ser criativa para mim e não ser criativa para você e vice-versa. O que acontece é que você precisa ter um repertório em comum. Você tem os códigos entre as pessoas. Então, a pessoa que você quer atingir com seu produto criativo, ela precisa necessariamente entender e conhecer os elementos daquilo que você criou. Por exemplo, uma tribo no meio da Amazônia que nunca teve contato com o homem branco. Aí chega um homem branco e ele vai lá mostrar para os índios. Olha só, isso aqui é uma chave antiga. Isso aqui é a nova chave que a gente tem, que é um cartão magnético. E ele está empolgadíssimo, que maravilhas o homem branco é capaz de fazer. Aí o índio vai olhar para aquilo e não vai entender nada, porque assim, ele não conhece o conceito de chave, ele não entende a necessidade de se trancar alguma coisa, ele não sabe que tem uma porta que tranca, aquele pedaço de ferro com ranhura, aquele pedaço de plástico, para ele não quer dizer nada. Pode ser criativo. Para quem que é criativo? Para nós, que vivemos no mundo e a gente sabe a importância de uma chave, sabe como é muito melhor e muito mais prático usar um cartão magnético. Então, a criatividade está diretamente relacionada com tudo isso. Bom, criatividade, como você pode notar, é um assunto muito maior do que as pessoas podem imaginar, mas muito mais fascinante, talvez. Eu não gosto de ficar mistificando, justamente porque todo mundo é criativo, por que você vai mistificar? Por que você vai mostrar que é uma coisa especial? Tal? Não, é uma coisa que todo mundo tem, e se você não está agora se sentindo criativo, é porque você tem uns mecanismos aí que em função da tua vida, das coisas que aconteceram, não deixaram você desenvolver essa capacidade, mas é possível desenvolver essa capacidade. Então a criatividade realmente é um assunto extenso, fascinante, eu estudo isso há muitos anos, eu cada vez estou mais encantado, porque eu descubro todo dia uma coisa nova, e eu sei que eu nunca vou dominar esse assunto, então eu tenho um desafio constante. Enfim, para mim criatividade é uma coisa fantástica. É muito maior do que isso tudo que eu falei agora nesse vídeo, mas eu acho que dá uma boa noção, né, do que é a criatividade, o que você pode entender de uma forma objetiva o que é a criatividade, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Você só conhece este caminho. Eu fiz assim, né? Ah, tava bom. Tava ótimo. O problema vai por ser... E um dia tem